Olá, leitores, tudo bem com vocês? Pessoal, faz um tempinho que eu não trago vídeos novos aqui no canal. Fiquei sem postar mais ou menos por um mês, mas estou de volta e bora falar sobre leituras. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os livros provenientes de fanfics Dramione. O que é isso? Para quem não sabe, tem uma vertente de fanfics de fãs de Harry Potter que escreveram histórias baseadas nos personagens Hermione e Draco Malfoy, e nessas histórias eles tinham um relacionamento, eles eram um casal. Nessas histórias, nessas fanfics, a Hermione ela não ficava com o Rony e acabava ficando com o Draco. E isso acontecia em fanfics. Algumas dessas fanfics tiveram assim um boom, tiveram um sucesso e acabaram sendo publicadas. Para acontecer essa publicação, óbvio, as autoras, os editores, revisores tiveram que trocar nome de personagens, o nome dos lugares, a ambientação, porque senão não poderia ser publicado. No ano passado, eu fiz a leitura de 2 livros que são provenientes de fanfics Dramione. São eles Alquimized e A Rosa Acorrentada. Sim, esses 2 livros são provenientes de fanfics Dramiones. Eles vão por vertentes completamente diferentes, mas o core dos personagens e do romance vem da ideia de fãs dos mesmos personagens. Nesse ano, eu fiz a leitura de um 3º livro, também proveniente de uma fanfic Dramione, que é O Irresistível Desejo de Amar Quem Eu Tanto Odeio. E esse é outro livro que também vai para uma vertente completamente diferente, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O primeiro desses que eu li o ano passado foi A Rosa Acorrentada. Esse daqui, na época, foi um 5 estrelas para mim. Eu fiquei surpresa por como essa história ela foi levada e fiquei super curiosa pela continuação. Nós não temos a continuação ainda, ela não foi lançada. Com certeza, quando for lançada, eu vou fazer essa leitura. Aqui, a personagem principal é uma princesa que foi leiloada, e quem venceu ela nesse leilão foi o vilão, que esses 2 personagens que teoricamente seriam a Hermione e o Draco. Até quando você olha no desenho da capa, tem características que lembram. A história dele, ele tem magia presente, tipos de magia presente, ele vai assim para um enemies to lovers, mas não dura tanto, porque a gente vê assim o relacionamento se desenrolando, mas assim bem slow burn. Ele não chega aos seus finalmente o relacionamento aqui. E tem vídeo com maiores detalhes que eu falo sobre essa história e sobre o quanto eu gostei dessa história. Eu vou deixar aqui linkada. Então, esse daqui é um livro que ele tem um quê assim de sombrio, ele tem um quê de relacionamento. O final dele é em aberto, porque teoricamente nós vamos ter outros livros à continuação, e quando eu li ele foi um 5 estrelas. Eu gostei muito, 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 e a edição desse livro ela é belíssima. Esse daqui eu super indico. O segundo livro que eu li proveniente de uma fanfic Dramione foi Alquimized. Tem vídeo aqui no canal, é o vídeo mais visto aqui do canal Leitura Franca, em que eu faço um resumo dessa história e trago a minha opinião.
Pra quem já assistiu esse vídeo, pra quem não assistiu, vou adiantar aqui, eu não gostei dessa história. A minha opinião aqui foi que este livro ele nem deveria existir. Essa história aqui é totalmente sombria, ela tem tortura, ela tem envolvido nessa história. A gente tem um relacionamento entre os personagens principais, é totalmente sombrio essa história. Ela é como se o Voldemort tivesse ganhado a guerra entre lá os bruxos, o Harry tivesse ido de arrasta e a Hermione, sendo uma maga assim super poderosa, virou prisioneira do Draco. O Draco é um dos mais habilidosos, mas para o mal, e aí o Voldemort manda ele torturar ela porque ele quer respostas. É basicamente, se a gente fosse transportar para o universo de Harry Potter usando os personagens de Harry Potter, é basicamente isso que acontece aqui. Eu não gosto desse livro, eu acho ele totalmente sombrio, eu acho o final dele péssimo, eu acho essa história toda assim péssima. Eu não indico essa leitura. Eu sei que muita gente amou, virou o livro preferido das pessoas. Eu, de verdade, não sei como, apesar de que a gente não pode julgar, né? Cada um tem o seu gosto literário, mas eu não indico. É uma história totalmente sombria, tem crimes envolvidos. Então, quem for ler, quem ainda não fez essa leitura, eu indico assistir o vídeo de resumo que eu faço, que eu vou deixar aqui linkado, e ler a lista de gatilhos, ler o que tem envolvido para ver se vai ser uma leitura para você ou não. E o terceiro livro da Hermione que eu li e que eu terminei na semana passada foi O Irresistível Desejo de Amar Quem Eu Tanto Odeio. E diferente dos outros dois livros que eu apresentei aqui para você, esse livro ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Eu li ele no Kindle e eu majoritariamente li ele no transporte público, indo e voltando do trabalho, e eu dava risadas dentro do ônibus e do metrô. A gente tem um lado sombrio, só que a personalidade do personagem principal masculino, ele encobre toda essa parte sombria. Ele tem um humor super ácido, ele sempre responde as coisas que a personagem principal fala. Os diálogos deles são muito bons, você vive dando risada. Basicamente, essa história, ela conta, o mundo ele é dividido por ordens, então tem a ordem dos assassinos, a ordem da cura, a ordem... E o personagem masculino, o personagem principal, ele é da ordem dos assassinos. E cada tipo dessa ordem tem um tipo de magia. Só que o núcleo da magia dele foi afetado e a magia dele tá se sumindo. Ele vai acabar ficando sem magia. E aí ele vai atrás da mocinha, porque ela é uma das especialistas da Ordem da Cura e ela faz uns estudos nessa linha de recuperar seites, eles chamam de seites, recuperar seites que estão perdidos, que estão morrendo. E aí ele faz um acordo com ela. A Ordem da Cura, ela tá passando por uma pandemia e eles estão sem dinheiro para fazer a pesquisa da vacina. E aí ele banca essa pesquisa em troca da cura pro seit dele. Esse é o primeiro livro de uma série, eu não sei se vai ser uma duologia ou uma série. O final também é em aberto, só que, gente, esse livro, ele é muito engraçado, ele é muito bom. Ele foi um 5 estrelas favoritado, eu me surpreendi
Como eu já tinha tido 2 experiências antes com a rosa acorrentada e Alchemized, eu tava meio um pouco com o pé atrás, porque a rosa acorrentada eu tinha gostado e a Alchemized eu tinha odiado, mas esse eu amei, amei. Se eu fosse colocar num ranking, eu colocaria nessa ordem aqui. Do que eu mais amei, esse daqui eu não amei nem odiei, eu amei ele também. E este daqui eu odiei, aqui é um abismo entre esses dois. Essa daqui seria a minha ordem. Esses dois eu super indico a leitura para vocês. Se você quer algo mais divertido, lê esse. Se você quer algo mais... que vai ter umas camadas mais tensas, que vai ter um desenrolar de relações assim mais tensas, leia esse. E foi isso que eu queria trazer para vocês. Vocês conheciam essa vertente de livros derivados de fanfics Dramiones? O ano passado foi assim um boom de lançamento, porque a gente teve um atrás do outro. Muita gente que é fã de Harry Potter não conhecia esses tipos de livros, não conhecia esse ponto de ter fanfics Dramiones. Eu até conversei com algumas pessoas e as pessoas ficaram surpresas, para você ver como não é uma coisa assim tão divulgada, ou pelo menos para as pessoas 30 a mais não era divulgado. E foi isso que eu queria trazer para vocês hoje, essas indicações, falar dessas diferenças e apontar essas diferenças para vocês. O que vocês acharam? Vocês vão ler algum desses? Vocês já leram algum desses? Comentem aí, vamos conversar sobre esses tipos de livros. E não se esqueçam de continuar ajudando o canal Leitura Franca agora que os vídeos voltaram. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e acione o sininho para não perder os próximos vídeos. E foi isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e boa leitura!